Começando então pelo nosso primeiro ponto de estudo, que trata da produção de provas no processo correcional. Só para esclarecer nesse início, abordarei essa temática com foco no processo administrativo disciplinar do rito ordinário. É importante que vocês se recordem que nos procedimentos investigativos, onde não há, a princípio, o exercício do contraditório e da ampla defesa, toda a produção probatória realizada pelos investigadores é considerada como coleta de elementos de informação e não como meios de prova propriamente ditos. Eles servirão como base para uma futura instauração de um processo acusatório, onde aí sim teremos a verdadeira produção de provas. Vamos lá, então. A instrução probatória é realizada na fase chamada de inquérito administrativo, que compõe a segunda fase do processo administrativo disciplinar. A Lei 812 estabelece 3 fases para o processo disciplinar, que são a instauração, que ocorre com a publicação da portaria que constitui a comissão, o inquérito administrativo, que compreende a instrução, a defesa e o relatório final da comissão, e o julgamento. Embora a lei não traga um detalhamento, didaticamente dizemos que no inquérito, a subfase da instrução é dividida em providências iniciais, em que a comissão promove as comunicações da instauração do processo, e a instrução probatória, onde há todo o esforço para a coleta da prova e elucidação dos fatos. Então, todos os atos e fatos que têm alguma repercussão jurídica geralmente devem ser provados no processo, ou seja, não basta que sejam meramente alegados ou mencionados pelas partes. A prova ela busca reconstituir os atos e os fatos que estejam compreendidos no objeto do processo, de modo a determinar a verdade real através da reconstituição do que aconteceu e como aconteceu, e assim fundamentando a convicção dos destinatários da prova. Sobre esses destinatários da prova, é interessante fazer um paralelo. Enquanto no processo judicial as provas se dirigem à formação do convencimento do juiz, no PAD, devido à natureza peculiar desse processo e dos sujeitos que compõem a relação processual, o papel dos destinatários da prova recai no primeiro momento sobre a comissão processante e em seguida sobre a autoridade julgadora. Enquanto no processo judicial, então, temos aquela tríade de integrantes, que é formado por autor, réu e juiz, no processo administrativo, não temos essa bipolarização antagônica de duas partes em litígio perante um Estado juiz, mas sim uma relação processual formada por apenas dois integrantes. Então, de um lado, temos a administração atuando na condução dos trabalhos apuratórios, e de outro, o servidor promovendo a sua defesa com a aplicação do princípio da liberdade das provas, nessa busca da verdade material. E, ao final do processo, a mesma administração que atuou na instauração e na apuração é que procederá ao julgamento imparcial a partir das provas coletadas no inquérito pela comissão. Só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha, gente. Na fase, então, do inquérito administrativo, verificamos a atuação de ofício da administração, por meio da comissão processante nomeada, na busca, então, de provas formadoras de convicção sobre a ocorrência ou não da infração ao regime disciplinar. E reforço, né, gente? Não existe aqui um polo acusatório se confrontando com a defesa. O que temos no PAD é um ente estatal que, por oficialidade, imparcialidade e interesse público, busca apurar tudo o que possa ser relevante para a elucidação do objeto dos autos. E é por isso que consideramos que o processo disciplinar é um instrumento de ofício, através da qual a administração deve ser capaz de responder a duas perguntas: se realmente ocorreu o fato ilícito descrito na denúncia e quem foi o seu autor. É esse o foco que a comissão deve ter ao conduzir os trabalhos apuratórios nessa segunda fase do processo administrativo disciplinar. A comissão, portanto, ela não acusa, mas sim ela apura o fato e a autoria. Então, diz a Lei 812 no seu artigo 155. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. De forma complementar, trago também a previsão do artigo 119 da Portaria Normativa da CGU 27 de 2022. Nos procedimentos investigativos e processos correcionais, poderão ser utilizados quaisquer dos meios probatórios admitidos na lei, tais como prova documental, manifestação técnica, tomada de depoimentos e diligências necessárias à elucidação dos fatos. É importante dizer aqui que toda essa listagem de meios de prova é meramente exemplificativa, já que no inquérito são admitidos todos os meios e recursos admitidos no direito, só não sendo admitidas as provas ilícitas que a gente vai abordar na sequência. Então, exemplificando, temos as provas orais, como as oitivas de testemunhas e de declarantes, acariações, interrogatórios, as provas periciais, lato sensu, como os laudos periciais e laudos técnicos, os documentos, as presunções legais, as diligências de comissão, pesquisas em sistemas informatizados, reconhecimento de pessoas, coisas e por aí vai. E antes de passarmos para o próximo ponto, vale reforçar também que no PAD vigora o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ou seja, cabe à autoridade julgadora valorar as provas obtidas pela comissão na hora da tomada da decisão, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova e nenhuma vinculação do julgador a laudos e documentos, contanto, claro, que ele fundamente a sua convicção. Verificamos, assim, que os destinatários, então, das provas são livres para sua apreciação, que é a atribuição de valor aos elementos de convicção que estão carregados nos autos. Mas é preciso reforçar que não basta a sua íntima persuasão. É preciso que o resultado do seu convencimento seja racionalmente demonstrado, com fundamentos claros e lógicos. Daí advém aquele princípio da livre convicção motivada. Lembrando ser propósito que a exigência de motivação é a regra para os atos decisórios, tanto nos processos administrativos quanto nos judiciais. E outro ponto a reforçar é que é necessário sempre existir também a congruência entre o arcabouço probatório reunido nos autos e as conclusões da comissão e da autoridade julgadora. Ou seja, é necessário que haja um nexo causal entre as provas entranhadas nos autos e as conclusões que sustentam o desfecho final do processo. É com base nisso que será examinada, então, a correção no procedimento e verificada a eventual necessidade de desfazimento ou reforma dos atos processuais conclusivos, né? Inclusive, a Lei 812 prevê expressamente, no parágrafo único do artigo 168, que se o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade que foi proposta, abrandar ou até isentar o servidor de responsabilidade. Então, a necessidade de congruência entre o conjunto probatório e o resultado da apuração deve ser harmonizada com o princípio do livre convencimento motivado. E é interessante observar que a Lei 812 estabelece expressamente que a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, né, no artigo 150. Então, muito embora a eventual incongruência possa ensejar a reforma ou a nulidade de atos processuais, não se admite que a independência da comissão quanto às provas e a sua valoração possa sofrer alguma interferência da autoridade julgadora ou instauradora do processo. A autoridade poderá, por exemplo, designar uma outra comissão, se entender que o trio originário não está agindo com imparcialidade, mas não poderá determinar que a comissão produza esta ou aquela prova, ou ainda que defira ou indefira determinado pedido formulado pelo acusado, ou mesmo que se atenha a uma ou outra conclusão sobre a matéria apurada. Como no processo disciplinar as partes são a administração pública e os seus agentes, que estão em tese envolvidos nas irregularidades que estão sendo apuradas, a mesma administração
participante do processo é a responsável pela sua condução por meio da comissão designada. E por isso ela deverá ser isenta e imparcial, sob pena de não existir, na verdade, um processo que garanta o contraditório e a ampla defesa do acusado. Então, nesse sentido, a independência e a imparcialidade da comissão são, em essência, garantias voltadas ao acusado para que a condução dos trabalhos não lhe seja desfavorável. Por isso, os esforços da comissão se concentram na produção probatória para a elucidação dos fatos em busca daquela verdade real, e especialmente voltada para o esclarecimento da responsabilidade administrativa que foi imputada na denúncia contra o acusado. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, por favor, interrompa. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, tá? Bom, no processo administrativo disciplinar, o ônus probatório diverge um pouco da lógica jurídica a qual essa produção caberia à parte que alega. Aqui, há a prevalência do princípio da presunção da inocência do acusado. Logo, recai sobre a comissão o encargo de provar a responsabilidade do agente público, tal como ocorre na matéria penal. Como a administração pública busca a verdade real dos acontecimentos, a comissão deverá diligenciar para obter quaisquer prova que auxilie no devido esclarecimento dos fatos, ainda que tais provas tenham como escopo afastar a materialidade ou a autoria do ilícito disciplinar. O papel da defesa será acompanhar a produção probatória, participando em contraditório e, eventualmente, requerendo ou trazendo aos autos outras provas necessárias para a descaracterização daquela conduta ilícita que foi atribuída ao servidor. Como no PAD não existe, então, um polo de acusação e outro de defesa, da mesma forma, temos que entender que não existe uma dicotomia entre as provas de acusação e as provas de defesa. Esse é aquele chamado princípio da comunhão das provas, né, que diz que todos os elementos de convicção trazidos aos autos passam a pertencer ao processo em si. Então, os atos processuais e os elementos de prova no processo disciplinar têm igual valor nesse sentido, independentemente de terem sido realizados por diligência de ofício da comissão ou terem sido trazidos ou requeridos pelo acusado. No rito disciplinar, adotamos o pressuposto de que os atos de instrução probatória que foram decididos pela comissão, seja do ofício ou seja a pedido do servidor, são todos atos ou provas da administração, a quem, em última análise, sempre interessa o imparcial esclarecimento dos fatos. E para alcançar esse objetivo, não há limitações quantitativas de provas a serem realizadas de ofício ou a pedido da defesa. Poderão ser realizadas tantas quantas forem as provas necessárias que se mostrem relevantes e imprescindíveis para a elucidação daquele objeto investigado, independentemente de quem tenha partido a iniciativa de fazê-la. Isso se reflete também sobre o ônus econômico da produção de provas. Como a administração tem o compromisso de esclarecer a verdade, ela não pode transferir ao acusado o ônus desse encargo. Assim, a comissão não poderá impor ou repassar para o servidor os custos de realização de um ato de instrução, a menos que, em situações muito excepcionais, a administração não disponha de recursos, quando então o acusado precisará ser notificado de que o ato solicitado somente será realizado com a sua aquiescência de custeá-lo. E o que acontece então, né, se a comissão empregar todos os meios de prova disponíveis e razoáveis no processo, e mesmo assim não encontrar nenhum elemento probatório que comprove de forma inequívoca a irregularidade disciplinar atribuída ao servidor, né? Vai ser a absolvição. No processo disciplinar, devemos sempre observar a presunção da inocência na hora do julgamento. A dúvida quanto à inocência ou culpabilidade do acusado somente trará efeitos para a defesa na hora do indiciamento, quando, ao invés da presunção de inocência, utilizamos a presunção a favor da sociedade. Em latim, aquele indubio pro societate. Já no momento do julgamento do processo, a penalização do servidor deve estar embasada em um conjunto probatório bem robusto,
que não dê margem a nenhuma dúvida razoável quanto à culpabilidade ou à inocência do servidor. É preciso que as evidências materiais sustentem, acima de qualquer dúvida, a convicção da autoridade julgadora. Se, do contrário, houver alguma margem para uma dúvida razoável, deve-se decidir a favor do acusado. E aí temos o importante papel da defesa nessa estratégia de demover a convicção da comissão processante e da autoridade julgadora. Só um minutinho, gente, vou tomar mais uma água. Bom, voltando ao assunto principal, então a regra geral é que todos os meios de prova, contanto que lícitos, são admitidos no processo. Mas não são todos os fatos que precisam ser provados no processo. E para saber quais são esses fatos que dispensariam de prova, devemos consultar a Lei 812 e a Portaria Normativa da CGU. Diz a Lei 812 que o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, e que será indeferido o pedido de prova pericial quanto à comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. No mesmo sentido, a portaria normativa prevê que a comissão deverá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, excetuando-se as ilícitas, desnecessárias, que versarem sobre fatos já provados, que não tiverem pertinência com o objeto da causa, que forem de produção impossível ou relacionadas com o fato sobre o qual a lei exija forma própria para se provar. Então, em resumo, os fatos notórios, reconhecidos, incontroversos e presumidos em lei dispensam de prova, mesmo quando se mostram relevantes e pertinentes, assim como os fatos tidos como impertinentes, irrelevantes e protelatórios. E, a contrário senso, temos que, como regra geral, as provas acerca dos fatos controversos, relevantes e pertinentes devem ser realizadas. Havendo, então, um pedido de produção de prova desnecessária, a comissão poderá, motivadamente, indeferir o pedido sem que isso caracterize cerceamento de defesa. Já julgou o STJ nesse sentido, dizendo que o direito à produção de provas não é absoluto e pode ser denegado pelo presidente da comissão quando for considerado impertinente, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. O interferimento do pedido de produção de provas, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que a parte precisa demonstrar a necessidade daquela prova e efetuar o pedido também no momento adequado. Importante observar ali no julgado do mandado de segurança 764 que a comunicação do interferimento da prova requerida pelo acusado precisa ser realizada ainda na fase instrutória, a fim de possibilitar eventual recurso contra a comissão, sendo vedado, então, que a comissão indefira tal pedido quando já estiver fazendo o relatório final do processo. Vale acrescentar que também se dispensa de prova aquilo que é objeto de confissão, em que a parte reconhece um fato que lhe é desfavorável. A confissão, ela é considerada um meio de prova que estabelece uma espécie de presunção legal relativa, ou seja, ela é passível de arrependimento ou ainda de prova em contrário da parte que a fez. Mas é sempre importante a gente lembrar que o silêncio do acusado jamais importará na confissão dos fatos. Bom, sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas,
Ela é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, né, e também na Lei 9784, que regula o processo administrativo em geral. Diz então a Constituição: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E repete de forma semelhante à Lei 9784 que são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova ela tem um objetivo claramente definido no processo, que é a reconstituição dos fatos investigados. No entanto, a veracidade da pretensão com a busca da construção da verdade não contempla a introdução de provas do processo que desrespeitem o limite imposto pela Constituição Federal, que são os direitos e as garantias fundamentais. A inadmissibilidade das provas ilícitas, ela vai se aplicar tanto nos processos judiciais quanto no processo administrativo. E só para esclarecer, a doutrina coloca a prova ilegal como gênero, cujas espécies são a prova ilícita e a prova ilegítima. Para a gente diferenciar rapidamente, a prova ilegítima seria aquela obtida com violação da lei processual, podendo, no caso concreto, ser objeto de nulidade absoluta ou relativa. Então, como exemplo, talvez uma oitiva de testemunha que foi realizada sem a notificação prévia do acusado. Por outro lado, as provas ilícitas são aquelas obtidas com violação do direito material, ou seja, elas violam normas legais e da própria Constituição. Nesse caso, não tem salvação. A prova ilícita sequer é admitida no processo. Então, caso ela seja produzida e introduzida no processo, ela deverá ser imediatamente desentranhada dos autos. Então, como exemplo, um caso em que a confissão ela é obtida com coação, ou então aqueles casos de violação de domicílio ou de quebras ilegais de sigilo bancário e telefônico. Inclusive, né, a Lei 13.869 define como crime de abuso de autoridade proceder à obtenção de prova por meio manifestamente ilícito, e diz que incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Ou seja, não há uma margem de tolerância para a prova ilícita do nosso ordenamento. Por outro lado, apenas para pontuar, vale lembrar algumas teorias que ajudam na construção argumentativa durante o processo. Reforçando o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada diz que uma prova obtida de forma ilegal ou ilícita contaminaria todas as provas que dela derivarem, devendo então todas serem descartadas do processo. Por essa teoria, entende-se que a prova derivada exclusivamente de prova ilícita também estaria contaminada pela ilicitude, mesmo que o processo de construção da nova prova fosse isento de qualquer mácula, isto é, sem afronta a nenhuma garantia constitucional. Ocorre aqui a comunicabilidade das provas ilícitas com todas aquelas que dela derivarem. E, por outro lado, mitigando essa teoria americana, temos a teoria da fonte dependente e da descoberta inevitável, em que a prova poderia ser admitida no processo se demonstrada a inexistência de nexo causal com a prova originariamente ilícita. Então, a partir desse raciocínio, as provas ilícitas não contaminariam todo o processo, sendo aproveitáveis aqueles elementos já obtidos na instrução e que não sejam provas ilícitas por derivação. É a teoria que foi abraçada pelo nosso Código do Processo Penal, que prevê que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. E no parágrafo seguinte,
o CPP conceitua: considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao objeto de prova. Assim, a gente parte do pressuposto de que a prova derivada seria descoberta de qualquer forma, com ou sem a prova ilícita, de forma então que não haveria a contaminação da prova derivada. Uma outra forma de relativização da teoria dos frutos da árvore envenenada é a aplicação dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da proporcionalidade, que consideram que nenhum direito individual é absoluto em nosso ordenamento. A Constituição Federal, ela traz uma série de garantias e direitos em seu artigo 5º, porém a doutrina e a jurisprudência entendem que essas garantias não podem ser utilizadas como pressuposto para a prática de atividades ilícitas, nem para afastar ou diminuir a responsabilidade civil ou penal por atos criminosos. Por isso, fala-se em relativização dos direitos e das garantias individuais e coletivas diante da probidade administrativa. Além disso, o entendimento preponderante é de que as provas ilícitas e suas derivadas, não obstante sua inadmissibilidade no processo, não têm o poder de anulá-lo como um todo. Elas deverão ser desarraigadas dos autos, permanecendo válidos os atos e provas já produzidos sem a mácula da contaminação. Mas então, a gente vamos supor assim que a comissão tenha tido contato com a prova ilícita que foi juntada no processo. Para pensar um pouquinho, né, na prática, o que a gente precisa fazer nesse caso, né? Só um pouquinho. Bom, o fato da comissão ter tido conhecimento da prova ilícita antes do desentranhamento não a torna automaticamente impedida ou suspeita de continuar conduzindo o feito, já que a sua convicção final não poderá se basear naquela prova que foi inadmitida, mas deverá estar condicionada à valoração apenas das provas legais produzidas durante o inquérito. Por esse motivo, não é preciso afastar todos os membros da comissão, salvo, claro, casos muito específicos em que de fato se verifique a contaminação da convicção deles pela prova que foi excluída. Além disso, o artigo 168 da Lei 812 prevê que o julgador não acatará o relatório da comissão quando contrariar as provas dos autos. Então, nesse sentido, se a conclusão da comissão se basear em prova não admitida no processo, por óbvio que a autoridade julgadora acabará divergindo das conclusões do relatório, podendo então aplicar uma pena diversa, absolver o agente ou até mesmo reinstaurar o processo com uma outra comissão. Pessoal, por aqui tá tudo bem. Eu sei que esse início da aula foi mais teórico, mas a gente já vai passar também para as questões mais práticas, tá? Então, tenham paciência. Tá tudo certo. Obrigada. Eu peço desculpas também para minha garganta, gente. Aqui em Curitiba o tempo tá bem maluco, então a garganta fica raspada o tempo inteiro, né? Bom, meios de prova. São todos os instrumentos ou ferramentas que utilizamos para demonstrar os fatos alegados ou contestados no processo, buscando sempre, ao final, o convencimento do julgador. Lembro aqui que no processo administrativo disciplinar vigora o princípio do informalismo moderado, de modo que, como previsto lá na Lei 9784, no artigo 22, para quem quiser consultar, os atos processuais não dependerão de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Isso também vai se aplicar aos meios de prova, que não requerem uma forma específica, salvo se houver exigência legal.
Assim, o PAD ele vai dispensar formas rígidas e ritos sacramentais, bastando a adoção de formas simples que sejam estritamente necessárias para assegurar a certeza jurídica e a segurança procedimental do ato a ser praticado, salvo, de novo, se houver alguma expressa determinação legal em contrário ou se o ato atingir o direito do acusado. Considerando que o objetivo do processo disciplinar é esclarecer a verdade material, mais importa o conteúdo do que a forma dos atos. Só um pouquinho, gente. Ok, já vimos que a comissão tem o poder-dever de utilizar todos os meios de prova consideradas lícitas pela lei. E as provas que mais são utilizadas nos processos disciplinares são a prova documental, a diligência, a prova pericial e, principalmente, a prova testemunhal. Vamos agora estudar essas espécies de provas mais aplicadas no processo, mas sempre lembrando que não há uma lista exaustiva dos meios de prova que possam ser aplicados no PAD. Tá? São sempre listas exemplificativas. Começando então pela prova documental. Ela é todo e qualquer elemento que se materialize num documento, público ou privado, que seja capaz de representar um fato. Exemplos: cópias de processos, certidões, notícias veiculadas na imprensa, folhas de frequência, fotografias, gravações, etc. Além disso, as provas coletadas por meio de atos instrucionais no inquérito são também materializadas no processo em forma documental. Por exemplo, as provas orais e as diligências são materializadas nos autos por meio de termos, e as provas periciais, que são por meio de laudos. Apesar de não possuírem a natureza de prova documental, mantendo então suas naturezas intrínsecas, né, de prova oral e pericial, dizemos que elas se materializam nos autos na forma documental. Via de regra, todas as cópias de documentos juntados no processo disciplinar gozam de presunção de autenticidade. É mais comum que nos PADs tenhamos a juntada de cópia de documentos e não dos originais. Então, a regra geral é de aceitação e validade do emprego dessas cópias, tendo elas uma presunção de autenticidade, a menos que, num caso específico, se esteja discutindo justamente a autenticidade daquele documento. Mas a regra geral é de que as cópias originais possuem valor probatório equivalente, dispensando a autenticação. Mas caso a defesa constate a autenticidade, conteste a autenticidade de determinado documento, a ela caberá o ônus da prova da falsidade documental, seja essa falsidade material, que recai sobre o documento em si, ou ideológica, que é quando o conteúdo do documento é inverídico. E é importante destacar que tanto a comissão quanto a defesa podem juntar documentos a qualquer tempo do inquérito, no processo disciplinar. Mesmo que a comissão possa estabelecer algum tipo de prazo para a juntada de documentos por parte da defesa, esse prazo será meramente indicativo, pois a defesa ela pode solicitar a juntada de documentos mesmo depois desse prazo que foi estipulado pelo presidente da comissão. Agora, no caso de já ter ocorrido um interrogatório e a defesa requerer a juntada de um novo documento, a comissão precisará avaliar se será necessário refazer o ato, já que, em tese, na teoria, né, o interrogatório deve ser o último ato da instrução probatória. E após a entrega do relatório e envio do processo a julgamento, já não se admite a reabertura da instrução. Eu acho interessante a gente trazer aqui alguns apontamentos práticos que costumam aparecer com frequência nos processos disciplinares. O primeiro deles
é em relação ao uso de prints retirados dos aplicativos de mensagem tipo WhatsApp. No judiciário, em especial no processo penal, sabemos que apenas um print de tela não é elemento de prova suficiente, pois pode ser facilmente manipulado. Para garantir a integridade e autenticidade do conteúdo, são usados aqueles métodos como a ata notorial ou aquelas plataformas certificadoras. Mas e no processo administrativo? A gente tem que lembrar que o PAD é regido pelo informalismo moderado. Assim, a princípio, pelo menos até que haja uma orientação em sentido oposto da CGU, a imagem de tela ainda pode ser utilizada como meio de prova, mas, claro, com uma presunção relativa de veracidade. E o outro ponto é a captação das comunicações. Aqui temos que passar rapidinho pela previsão da nossa Constituição, que estabelece lá no artigo 5º, inciso 12, a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Refletindo o contexto tecnológico daquela época, esse dispositivo que veda a violação do sigilo protetor dos atos de correspondência e dos atos de comunicações telegráficas e de dados, era previsto aquele sigilo entre duas até mais pessoas. Daí, para a Constituição, são ilícitas as provas obtidas com quebra de sigilo, que envolve troca de qualquer forma de correspondência, troca de telegramas e troca de dados. Por outro lado, a Constituição ela estabelece a chamada cláusula de reserva de jurisdição para a interceptação da conversa telefônica, que comumente a gente chama de grampeamento. Esse procedimento está regulamentado na Lei 9.296 de 96. Aqui entendemos a conversa telefônica como o ato em que duas pessoas conversam no telefone, no sentido tradicional da comunicação oral em serviço de telefonia, seja ela fixa, móvel ou via satélite. No momento do diálogo, a Constituição permite que ela seja validamente interceptada, desde que limitada ao emprego da investigação criminal ou instrução processual penal e se feita nos termos da lei. É relevante a gente diferenciar acerca do conhecimento e do consequente consentimento da captação da conversa telefônica por parte de um dos interlocutores. Conceitualmente, o que chamamos de interceptação telefônica em sentido estrito requer que, além de se atenderem todos os comandos da Lei 9.296, a autoridade policial capta o diálogo sem que os conversantes saibam. Quando ocorre, então, de um dos interlocutores saber da captação realizada pela autoridade policial e ainda assim estabelecer a conversa telefônica, que presume a sua anuência, deixa de se chamar de interceptação telefônica em sentido estrito e denomina-se, então, escuta telefônica. Portanto, é lícita e admitida a escuta telefônica realizada por autoridade policial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, com autorização do juiz e com a anuência de um dos interlocutores. Além dessas hipóteses, o chamado pacote anticrime, que foi a Lei 13.964 de 2019, acrescentou mais um artigo a essa lei de 96, positivando a interceptação e a escuta ambiental, que consiste em captações ambientais de conversas entre presentes e mantidas em qualquer espécie de local privado e não aberto ao público, em que as pessoas conversam com uma expectativa de privacidade, com exceção da casa, que é protegida pela inviolabilidade do domicílio. Em suma, a interceptação telefônica, a escuta telefônica, a interceptação ambiental, a escuta ambiental, e essas duas realizadas no local privado e não aberto ao público, positivadas naquela lei de 96, se realizados
sem autorização judicial ou de qualquer outra forma operada fora dos limites legais, tornam a prova ilícita. E, como tal, elas não poderão ser admitidas nem mesmo em investigação criminal ou instrução processual penal. E como a gente viu anteriormente, em razão dessa ilicitude, se elas vierem a ser autuadas no processo, tal fato pode ter o condão de contaminar todas as provas derivadas, a não ser que se demonstre que tenha uma fonte independente. Agora, por outro lado, é totalmente ilícita a captação da conversa telefônica quando feita por parte de um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, que é o que chamamos de autogravação ou de gravação clandestina. Essa gravação de uma comunicação telefônica em linha fixa ou móvel via satélite por um dos interlocutores não se alberga na Lei 9.296 e, portanto, ela não precisa de autorização judicial. Isso porque, sendo um dos interlocutores da conversa, contra essa pessoa não há que se cogitar de se opor uma cláusula de sigilo, podendo ainda o interlocutor divulgar a gravação se houver justa causa. E a respeito, a jurisprudência entende como justa causa o uso do teor da conversa apenas em defesa de direito ou de interesse, seja próprio ou de terceiro, destacadamente na instância penal, mas também pode ser utilizado na instância administrativa disciplinar, quando o interlocutor, para o exercício da sua defesa ou da defesa de terceiro, decide compartilhar para a autoridade administrativa o conteúdo da gravação clandestina por ele realizada. A mesma lógica se opera quanto às conversas realizadas por meio de aplicativos de mensagens, que podem ser disponibilizadas pelo interlocutor se também houver justa causa. Então, reforçando bem, né? Já está pacificado no STF que a gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem o conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la, bem como a sua divulgação, quando houver justa causa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui um exercício de defesa. Já a gravação ambiental entre presentes, feita por um dos interlocutores em qualquer espécie de local privado e não aberto ao público, o que poderia até mesmo incluir a casa própria, né, da pessoa que está gravando, em que as pessoas conversam com uma presunção de privacidade, é a que chamamos de gravação ambiental clandestina. E ela foi incluída na Lei 9.296 pelo pacote anticrime, mas também com aquela restrição de que só será lícita para fins de defesa e não para a acusação. Agora, quando estivermos falando de uma conversa gravada em local aberto ao público, estaremos diante de uma captação ou gravação ambiental lícita, já que nesses ambientes de afluxo coletivo de pessoas, não se justifica que os participantes dialoguem sobre qualquer expectativa de privacidade. E como estamos tratando de PADs contra servidores, vale lembrar que, quanto aos ambientes internos de uma repartição pública, salvo as instalações específicas de atendimento ao público e aqueles espaços de grande trânsito de pessoas estranhas, como portaria, saguão, sala de aula, corredor, elevador, estacionamento, etc., as salas internas de trabalho, os espaços de uso individualizado ou limitado, como é o refeitório ou banheiro, embora estando situados num prédio público, não são ambientes ostensivamente abertos ao público e de acesso, então, franqueado a todos, de forma que, como regra geral, não será lícita a interceptação ambiental nesses recintos de acesso restrito se não houver o cumprimento daqueles requisitos da Lei de 96. Já nos espaços abertos ao público, a administração poderia, inclusive, sem aviso prévio aos servidores e sem autorização judicial, instalar equipamentos de filmagem, gravação de áudio ou até aquelas vigilâncias eletrônicas de monitoramento,
e utilizar o que ele foi coletado como elemento de prova em eventual processo disciplinar. Outro ponto aqui relevante para nós é essa previsão do artigo 120 da Portaria Normativa da CGU, que permite o acesso aos instrumentos institucionais cedidos para o trabalho do servidor, independente de notificação prévia, e cita ali alguns exemplos. Então, diz o artigo: para a elucidação dos fatos específicos e mediante decisão fundamentada, poderá ser acessado e monitorado, independentemente de notificação do investigado ou do acusado, o conteúdo dos instrumentos disponibilizados pelo órgão ou entidade para uso funcional do servidor ou empregado público, tais como equipamentos e aplicações de tecnologia de informação e comunicação, dados de sistemas, correios eletrônicos, agenda de compromissos, mobiliários e registro de ligações. Aqui se opera o princípio da convivência das liberdades, que é aquele que diz que nenhum direito individual é absolutamente inquebrável ou insuperável diante do interesse público. Assim, sendo aceitos e válidos como prova juridicamente lícita, o acesso à caixa postal institucional do servidor ou seu monitoramento por parte da administração, mesmo sem autorização judicial ou conhecimento do servidor, pode ser feita, mas só quando houver fundados indícios de ilícito disciplinar rastreável ou comprovável por meio desse correio eletrônico institucional. Sendo então uma ferramenta de trabalho, não se gera expectativa de privacidade e não há que se cogitar de intimidade a ser preservada, visto que o e-mail institucional tem uso restrito para fins de trabalho. E também não há que se afastar a propriedade da administração sobre o computador ou sobre o próprio provedor de acesso à internet que ela forneceu para o trabalho dos servidores. Por isso eu trago ali a manifestação do STJ. O e-mail corporativo, por se tratar de uma ferramenta de trabalho fornecido pelo empregador, não se equipara às correspondências pessoais, não havendo a falar em violação à intimidade do recorrente quando o empregador acessa o arquivo de mensagens que se encontrava em computador utilizado como ferramenta de trabalho e de propriedade da empresa. Já então, no caso de e-mail particular, a contrário senso, a intimidade de suas informações continua assegurada constitucionalmente, sendo assim inviolável pela administração. Prova de diligência, gente. A Lei 812 prevê a possibilidade de se efetuar diligências no PAD, mas diferente das diligências genéricas, em que os membros da comissão diligenciam por informações em outros órgãos da administração ou se locomovem para fazer intimações no curso do processo, a prova de diligência é uma busca que se faz visando efetivar uma verificação in loco, ou seja, ela é uma avaliação genérica ou vistoria que não exija o conhecimento especializado de um perito. Em termos assim mais formais, a prova de diligência é o ato por meio do qual a comissão se desloca para o ambiente externo para colher qualquer tipo de informação concreta acerca do objeto de apuração, registrando essa ação então nos autos. Não é necessária uma autorização prévia da autoridade instauradora, porém é indispensável que, no momento da realização, estejam presentes todos os membros da comissão, com a possibilidade de flexibilização por meio tecnológico, né, com acompanhamento remoto por algum dos membros que não pôde se fazer presente fisicamente naquele local. E também é necessário que o resultado fique registrado no processo por meio de um termo de diligência, com a descrição detalhada do ato que foi praticado. Então, são exemplos, né, de prova de diligência. Medir o tamanho de uma sala, que não é necessária uma perícia. Reprodução simulada, em que a comissão vai a um determinado local para reconstituir um fato.
vistorias de um local para verificar as condições do mesmo, e por aí vai. Eu só queria destacar que, a respeito da reprodução simulada, que busca verificar na prática a possibilidade material daquilo que foi afirmado no processo, ou então a verossimilhança da versão precitada pela defesa, a doutrina reforça que ela só deve ser praticada se for pertinente e desde que não ofenda a moral e os bons costumes. Nesses 3 anos que eu estou na corregedoria, eu não vi em nenhum processo, ou pelo menos não me recordo de ter visto em nenhum processo, uma reprodução simulada. Mas é um meio de prova super interessante, né, para a gente poder ter em mãos quando for necessário. Mas o mais importante a saber aqui é que, obrigatoriamente, para a realização de qualquer prova diligência, a comissão deverá intimar a defesa do dia, horário e local em que será realizada, sob pena de nulidade. E conforme estabelece a portaria normativa, essa intimação tem que ser feita com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Antes de entrarmos na prova pericial, vale ressaltar que, idealmente, a administração deve designar para a comissão um membro que já detenha conhecimentos da área afim de que trata o processo, de forma a diminuir essa dependência de agentes externos para a realização de pesquisas, exames, levantamentos, etc. Então, vamos citar um exemplo. Pensemos numa investigação que envolva a análise de um banco de dados de um determinado órgão. Nessa situação, a nomeação para a comissão de alguém que seja da área de TI, com certeza ajudará a agilizar toda a apuração. Vemos que a Lei 812 prevê a possibilidade da comissão se socorrer de 2 agentes externos com conhecimento técnico, que são os peritos e os assistentes técnicos. Como a lei ela não faz essa diferenciação, doutrinariamente entendemos que perito é a pessoa cujo cargo público é especificamente de perito, tendo então uma atribuição legal de exercer a atividade de perícia. Já o assistente técnico é um servidor detentor de certo conhecimento especializado em função da sua área de atividade e que, quando é provocado, presta uma assessoria técnica para a comissão, que é o caso, por exemplo, de um engenheiro do órgão que é nomeado para elaborar um laudo técnico sobre uma obra. Mas enquanto o laudo pericial constitui uma prova no processo, o laudo emitido por um assistente técnico apenas fornece subsídios à comissão, para que ela mesma forme seu juízo de convicção acerca dos fatos, não se constituindo, então, um elemento de prova. Apenas para citar alguns exemplos de prova pericial em PADES, temos o exame grafotécnico, para identificar se a pessoa escreveu ou assinou determinado documento, o inventário de bens, o levantamento contábil, mas principalmente perícia médica. Essa é a mais utilizada. Então, sendo verificada essa necessidade de realização da perícia, a comissão fará o registro em ata e elaborará seus quesitos. E, em seguida, em prol do contraditório e da ampla defesa, o acusado ou seu procurador será notificado para também encaminhar seus quesitos. Sobre os custos, ainda que a perícia seja requerida pelo acusado, normalmente o ônus econômico recai sobre a administração. Isso porque, se a perícia for entendida como necessária ao esclarecimento dos fatos, ela se torna uma prova imprescindível para o processo em si, e não simplesmente para a defesa, pois é da comissão o dever de buscar a verdade real. Assim, via de regra, o custo da perícia será absorvido pela administração, sem gerar ônus para a defesa. Mas, se do contrário, o pedido for da defesa e a comissão entender como não essencial ao processo, o custo do laudo particular acabará recaindo às expensas do acusado. E é importante também enfatizar que não há uma previsão legal para que o acusado possa acompanhar
seja diretamente ou por assistente técnico privado, a realização dos trabalhos do perito, com exceção da perícia médica, que nesse caso está estabelecido lá naquele manual de perícia oficial do servidor. Bom, o perito ou o assessor técnico atuam no processo por meio do laudo, respondendo aos quesitos da comissão e da defesa. Posteriormente, a parte é notificada da juntada do laudo e sobre ele, o acusado ou seu procurador ou seu assistente técnico particular exercitará o contraditório, podendo contestar então as conclusões do laudo oficial. E se a comissão entender necessário, o perito poderá ser intimado para uma oitiva para prestar esclarecimentos. Então, em princípio, a participação do acusado para a formação da prova pericial se restringe a requerer a produção desse meio de prova, a formular os quesitos após ser intimado para isso, a contestar o laudo pericial juntado e, sendo o caso, requerer a oitiva do perito e, nessa ocasião, então, inquiri-lo. E à luz do princípio da livre valoração das provas ou do livre convencimento motivado, a comissão e a autoridade julgadora não são obrigadas a acatar o laudo pericial, podendo aceitá-lo, rejeitá-lo no todo ou em parte, tal como ocorre também no processo penal. Os laudos periciais ou técnicos, portanto, não são vinculantes. Porém, é claro, a decisão deverá ser sempre motivada e amparada em outros elementos de prova. Gente, prova testemunhal. A prova testemunhal, ela costuma ser a principal prova nos nossos PADs. Basicamente, temos 3 tipos de testemunhas no processo. A testemunha presencial, que de fato presenciou o fato e irá relatar sobre a sua perspectiva. A testemunha referencial, que não viu nem presenciou o episódio, mas soube do fato a partir do relato de uma terceira pessoa. E a testemunha referida, que é aquela citada ou indicada por outra testemunha como tendo presenciado o fato ou que tem algum conhecimento sobre ele. A princípio, qualquer pessoa pode ser testemunha, com exceção das pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. O Código de Processo Civil traz também algumas regras sobre pessoas que não serão obrigadas a atuar nos processos como testemunhas. Diz então lá o artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor dos fatos que lhe acarretem grave dano, bem como a seu cônjuge ou aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral em segundo grau, e a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Cabe ressaltar que essas pessoas ainda poderão ser ouvidas pela comissão, mas na condição de informantes ou declarantes sem compromisso da verdade. Nesse caso, cabe à comissão, ao final da instrução, valorar a oitiva do declarante à luz daquele princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, comparando e confrontando esse ato descompromissado com o restante do conjunto probatório coletado. E uma outra figura que costuma aparecer nos processos disciplinares é a chamada testemunha abonadora de caráter. São pessoas que não possuem qualquer relação com o fato investigado e elas acabam arroladas pela defesa apenas para manifestar impressões ou opiniões pessoais sobre a boa índole do acusado. Nesses casos, a comissão avaliará a pertinência da oitiva, podendo denegar o pedido com base naquele artigo 156 da Lei 812, que fala que o presidente da comissão poderá denegar os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse por conhecimento dos fatos, ou então aquele artigo 119 da Portaria Normativa da CGU, que fala que a comissão deverá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, situando-se as ilícitas, desnecessárias e impertinentes.
Esses artigos são aqueles que estão lá no terceiro slide que a gente já passou. Importante esclarecer que no processo administrativo disciplinar não existe a distinção entre testemunhas de defesa e de acusação, tal como ocorre no processo civil, no processo penal. Então, todas elas são consideradas testemunhas do processo, de igual importância, para o esclarecimento dos fatos. E haveria um limite, então, para o número das testemunhas? Uma questão, por vezes, enfrentada nos PADs, é se existe ou não algum limite para a quantidade de testemunhas que a parte possa rolar. A rigor, não há uma exata determinação de quantidade de oitivas, seja de interesse da comissão ou de interesse da parte acusada. Como no processo disciplinar não há, assegura-se testemunhas de defesa e de acusação, e aqui prevalece a busca da verdade material por oficialidade da comissão, todas as testemunhas necessárias ao esclarecimento do fato são testemunhas do processo. Com isso, em princípio, não cabe a imposição de um número máximo de testemunhas. Então, diante da omissão da Lei 812, em estabelecer um número mínimo ou máximo de testemunhas para serem requeridas, a CEJU admite a aplicação subsidiária do artigo 357 do Código de Processo Civil, aplicando aquele limite de, no máximo, 10 testemunhas por processo, sendo 3 para a prova de cada fato. E antes da gente continuar, independente do quantitativo, é preciso destacar que os pedidos de oitiva de testemunhas feitos pela defesa devem ser acompanhados pelo fornecimento do nome completo, profissão, e-mail e número de telefone, para possibilitar, então, a intimação pela comissão. Isso é uma exigência que está lá na portaria normativa da CGU, no artigo 98. E esse requerimento com rol de testemunhas pode ser feito desde a notificação do acusado da instauração do processo até o encerramento da instrução, que ocorre com a designação da data do interrogatório. Bom, dispõe a Lei 812, no artigo 157, que as testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão. Sendo então designada a oitiva da testemunha, a defesa também será intimada com antecedência de, no mínimo, 3 dias úteis. E caso a defesa não compareça no dia da audiência, a comissão poderá efetuar o ato sem a presença do acusado ou do seu procurador. Então, uma vez comprovada a regular intimação do acusado ou do procurador, não será necessária a designação de uma nova data para a oitiva do depoente. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com aquela súmula vinculante número 5 do STF, que diz que a presença do advogado não é imprescindível para a realização dos atos do processo disciplinar. E como que funciona a audiência? A portaria normativa, ela diz que a tomada de depoimentos será realizada preferencialmente por meio virtual em tempo real, assegurado, então, um caráter reservado do ato e facultada a participação do acusado devidamente intimado. Excepcionalmente, poderá a comissão fazer a inquirição em audiência presencial. Ali no slide, para o conhecimento dos senhores, eu trouxe algumas previsões específicas da portaria normativa acerca do procedimento das audiências. O grande destaque é a preferência atual pelas oitivas virtuais, com registro audiovisual e a juntada da gravação no processo, sem aquela necessidade de transcrição do que foi dito em ata, tá? Pessoal, eu vou continuar só mais um pouquinho, e depois eu abro para um intervalinho para a gente ter um descanso e para eu poder descansar também a voz, tá? Só um minutinho. Então, após a abertura inicial feita pelo presidente da comissão, a pessoa intimada será indagada a respeito de eventuais motivos que acarretem sua suspeição ou impedimento em relação ao acusado para depor na condição de testemunha. Para essa contradita, pergunta-se se a pessoa é cônjuge,
companheiro ou parente da terceiro grau do acusado, se tem interesse direto ou indireto na matéria, se participou ou se participará como procurador ou defensor, ou se tais situações ocorrem, né, com seu cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau, se está litigando judicialmente ou administrativamente com o acusado ou com seu respectivo cônjuge ou companheiro, bem como se tem amizade íntima ou inimizade notória com o acusado ou com seu respectivo cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau. Basicamente, essas hipóteses de suspeição e impedimento são aquelas trazidas no Código de Processo Civil, no artigo 447, e também na Lei 9784, no artigo 18. Em caso positivo, o depoente prestará um compromisso meramente moral de relatar os fatos conforme a verdade, prestando o seu depoimento na condição, então, de informante. Já na ausência de qualquer impedimento, será prestado compromisso testemunhal e ela será advertida, então, sobre o crime de falso testemunho, né, caso minta, negue ou oculte a verdade. Isso com base naquele artigo 342 do Código Penal. Em seguida, o presidente dirigirá à testemunha as perguntas que já foram elaboradas pela comissão. Aqui é importante destacar que não é permitido que a testemunha preste seu depoimento por escrito. Então, diz o artigo 158. O depoimento será prestado oralmente reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. E havendo várias testemunhas, as oitivas deverão ser realizadas separadamente. E se houver contradição entre os depoimentos, é possível que se faça uma acreção entre elas. E finalizadas as perguntas da comissão, é então passada a palavra ao acusado ou ao seu procurador, que poderá fazer questionamentos à testemunha por intermédio do presidente. Aqui eu acho importante a gente trazer uma observação do Marcos Salles Teixeira, que tem aquele manual do PAD, que é uma referência para as corregedorias, né? Segundo ele, no modelo tradicional da coleta de prova testemunhal, que era presencial e com redução a termo, exigia-se que a defesa dirigisse suas perguntas primeiramente ao presidente e que este repassasse ao depoente para evitar alguma possível intimidação. Mas, no atual estágio de coleta dessa prova, com agentes participando apenas remotamente, há um risco muito menor de intimidação, né? Então não faz mais sentido essa cautela, sendo aceitável, então, a interlocução direta da defesa com o depoente. Mas, claro, né, gente, se a pergunta for impertinente ou ofensiva à testemunha, o presidente da comissão poderá indeferir conforme naquela previsão da Lei 812. É importante também ressaltar que, enquanto a testemunha estiver sendo inquirida pela comissão, não poderá o acusado ou seu procurador interferir nas perguntas e respostas, né, devendo aguardar o momento certo para se manifestar e dirigir seus questionamentos ao depoente. E antes do encerramento da audiência, costuma-se passar também a palavra ao depoente para que ele acrescente o que achar pertinente a respeito do fato. Por fim, a comissão lavrará a ata do depoimento e juntará a gravação da audiência nos autos, sem necessidade de degravação, disponibilizando sempre o acesso à defesa. Mas não sendo possível esse registro audiovisual ou seu armazenamento no processo, o depoimento deverá ser reduzido a termo. Outra situação bem prática que às vezes ocorre no nosso PAD é se a testemunha não comparecer. Caso o intimado não compareça à oitiva, é recomendado que a comissão aguarde um prazo razoável de 15 a 30 minutos e registre o incidente numa ata no processo, designando então uma nova data para a audiência. Nessa nova intimação, a CGU orienta que conste no mandato a advertência de que o não comparecimento pode, no caso de ser um intimado um servidor público, caracterizar em inobservância de dever funcional, e, no caso de particular, em crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal. Mas, obviamente, né, gente, deve-se evitar uma postura intransigente da comissão. Se mesmo após nova intimação a pessoa não comparecer, a comissão e a defesa deverão ponderar sobre a dispensa do depoimento, né, com base no grau da sua relevância para o esclarecimento dos fatos, a fim de evitar uma representação criminal contra o particular ou uma representação administrativa contra o servidor intimado. E outro destaque
é que não existe previsão legal para a realização de condução coercitiva e forçada de quem quer que seja o acusado ou terceiro, para comparecer em uma via administrativa disciplinar. E tampouco também haveria uma base legal para que a comissão ou a autoridade instauradora provocasse o Poder Judiciário para que o ato fosse realizado em juízo. Eu coloquei também ali no slide alguns cuidados especiais que devemos ter nas audiências que envolvem casos de assédio sexual. A CEJU lançou uma cartilha com recomendações específicas para as apurações de casos de assédio de natureza sexual. Assim, a orientação é que a oitiva da vítima seja feita de forma virtual, com limitação da participação do acusado ou, se possível e necessário, sem a presença do mesmo. Isso está já previsto na portaria normativa, né, que coloca lá que, havendo receio do investigado possa causar temor ou constrangimento à pessoa que será ouvida, poderá ser solicitado que ele desligue a câmera ou que o ato seja realizado sem a sua participação. Nesse caso, quando é solicitada a ausência do servidor, deve-se tomar cuidado para que haja representação do acusado por meio do procurador, constituído nos autos, ou então de um defensor dativo designado especificamente para o ato, né, a fim de que não haja um cerceamento de defesa. Considerando que, infelizmente, ocorrem muitos casos de assédio sexual ou imoral no serviço público, eu acrescentei um trecho do Guia Lilás, lançado pela CGU em 2023, que trata da responsabilização do assediador na via disciplinar. Não quero me deter no assunto para a gente não fugir da temática principal, mas achei interessante incluir no material dos senhores para consulta futura, caso se deparem com situações desse gênero. Até porque os senhores poderão acabar atuando não somente na defesa do servidor acusado da prática de assédio, mas também ao lado da vítima, que muitas vezes acaba solicitando apoio jurídico, né, na hora de fazer a denúncia, e que poderá levar seu procurador para a oitiva, caso seja intimada pela comissão para depor. Então, ali, o guia destaca a independência das instâncias, reforçando que a pessoa assediadora pode responder tanto na via administrativa quanto na civil criminal. Aqui, no âmbito disciplinar, o assédio sexual será enquadrado como valimento de cargo, que está previsto lá no artigo 117, inciso 9, e como incontinência pública e conduta escandalosa, previsto no artigo 132 da Lei 812. Lembrando aqui também que as hipóteses previstas no artigo 132 acarretam na demissão do servidor. E a respeito da oitiva da pessoa que foi assediada, temos também que observar a especial orientação sobre a valoração da palavra da vítima, considerando a natureza desse tipo de infração que muitas vezes ocorre sem testemunhos e outros vestígios materiais. Então, se o relato dos fatos pela vítima for seguro, coerente e harmônico com o conjunto dos autos, ele deverá ter um valor probatório prevalente sobre a negativa do acusado. Tem um julgado do TJ de São Paulo que demonstra bem essa orientação. Diz ali, ó, nos delitos de natureza sexual, a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima é seguro, coerente e harmônico com o conjunto dos autos, deve sem dúvida prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão da responsabilidade do réu. Pessoal, agora é 8h20. Eu vou pedir para vocês um intervalinho de uns 20 minutinhos, só para eu recuperar meu fôlego. E também só explicando, né? A minha voz já é fraca, mas eu tô em tratamento por sequelas de Covid que eu peguei no ano passado, então, infelizmente, afetou meu pulmão. E aí, se eu falo muito tempo, durante muito tempo, eu sinto um pouco de dor no peito. Então, por favor, só um intervalinho de uns 20 minutinhos, lá por 8h40 a gente retoma. E aí, a gente vai já para a parte final aqui da aula de hoje, tudo bem?
Pessoal, então voltando agora do nosso intervalinho, agradeço essa pausa. Até durante o intervalo eu estava lembrando, no caso, que como a gente estava falando de prova testemunhal, que a prova, na prova testemunhal, né, durante os PADs, as testemunhas são compromissadas. Eu tinha atuado, acho que uns 2, 3 anos atrás, numa investigação preliminar sumária, né, um procedimento investigativo, que era, assim, para apurar a denúncia e conseguir confirmar a autoria de um suposto caso de assédio sexual e moral que havia ocorrido no campus da universidade. E, a princípio, assim, né, com a denúncia que veio já bem formalizada pela menina, e veio também com fotos de 2 servidores, tudo apontava para que, de fato, né, o que estava ocorrendo ali fosse realmente um caso muito grave de assédio sexual, que os rapazes tinham xingado ela e tal, tudo por uma confusão que tinha acontecido lá no estacionamento. Aí, nessa oitiva que eu fiz, tanto da menina quanto das testemunhas, entre aspas, né, que foram indicadas para ela, que eram 2 colegas que haviam presenciado os fatos, eles apenas confirmaram aquilo que já estava na denúncia e eu consegui também identificar os 2 servidores que estavam envolvidos naquele episódio. O resultado foi pela abertura de PAD. Agora, no PAD, com as testemunhas compromissadas, elas tiveram novas versões, né, sobre o que tinha acontecido. Então, elas tiveram uma lembrança talvez um pouco mais apurada e já não confirmaram tão bem a versão da denunciante. Colocaram lá que a menina também tinha se exaltado, porque o que tinha acontecido na época é que ela havia estacionado o carro dela de uma forma irregular, mas que havia também outros alunos que haviam estacionado naquele mesmo local, só que o carro dela em particular tinha impossibilidade da passagem do caminhão de lixo. E aí, os 2 servidores que haviam presenciado e tal foram lá tirar uma satisfação com a menina e deu um conflito entre eles, né? Na denúncia, ela dizia que ela foi super atacada, que eles xingaram ela com termos bem sexuais, bem baixos, e que ela não havia reagido e tal. E já no PAD, com as testemunhas compromissadas, a gente teve uma outra versão que não, que ela também havia se exaltado, que os rapazes ali acabaram, tipo, eles abordaram ela de uma forma até que educada, mas com a exaltação dela, eles também se exaltaram e tal. E acabou resultando, então, na absolvição de um, que só estava no local errado, no momento errado, e na celebração de TAC com outro servidor. Então, é só para lembrar, assim, um caso bem específico, de quanto é importante a gente alertar a testemunha, né, antes do início da audiência, de que ela está sendo compromissada, de que ali ela pode praticar um crime de falso testemunho, se ela mentir, se ela omitir, enfim. Mas é isso, só um adendo. Então, voltando para o nosso curso, né, outro ponto de destaque para a gente fazer agora são aquelas provas que envolvem sigilo fiscal. Vamos lá, regra geral, é dever do agente do fisco manter o sigilo dos dados de natureza fiscal a que tem acesso em razão do seu ofício. No entanto, a portaria normativa da CGU prevê a possibilidade da autoridade instauradora do processo disciplinar solicitar à Receita Federal o acesso às informações fiscais do acusado, com fundamento no artigo 198 do CTN, que permite o afastamento do sigilo fiscal mediante solicitação da autoridade administrativa, no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular do processo administrativo, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Vemos, então, que o sigilo fiscal é relativo e apresenta limites, podendo os dados protegidos serem disponibilizados nas condições que estão previstas na lei, uma vez que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular à luz do chamado princípio da convivência das liberdades. Sobre isso já se manifestou o STF. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público
ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas de prerrogativas individuais e coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. Essa possibilidade de afastamento das cláusulas que preservam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem está também positivada na Lei de Acesso à Informação, 2527. Por outro lado, é importante destacar que o sigilo somente deve ser afastado se estivermos diante de fundados indícios de grave irregularidade e em caráter excepcional. E mesmo nessas hipóteses, que já são excepcionais, os dados disponibilizados somente devem ser utilizados pela autoridade solicitante de forma restrita, limitada à apuração que justificou o afastamento da inviolabilidade e mantendo-se a obrigação de sigilo em relação a terceiros. Aproveitando a temática, é importante saber que, para o afastamento do sigilo bancário, a Lei 105 de 2001 exige prévia autorização do Poder Judiciário. Se me permitem a leitura, diz o artigo 3º, parágrafo 1º dessa Lei 105 de 2001. Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade do servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Assim, ainda assim, o segundo parágrafo do mesmo artigo complementa dizendo que o requerimento de quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso. Então, nesse caso, havendo necessidade de quebra de sigilo bancário no curso do processo disciplinar, a comissão deverá requerer à autoridade instauradora e essa vai acionar o órgão jurídico da entidade para que faça o pedido na via judicial. Prova emprestada, né? Para a gente encerrar, então, o nosso tópico de hoje, eu acrescento aqui que no PAD, a instrução também pode se valer de provas produzidas em outros processos. Quando se verifica que um determinado elemento de informação ou de prova já foi realizado e autuado em um processo, que também possa servir como formador de convicção em outro processo ainda em curso, pode-se operar o compartilhamento, a fim de poupar o refazimento. Podemos ainda cogitar de uma situação mais peculiar de dois processos em curso na mesma instância simultaneamente e que eles necessitam do mesmo elemento formador de convicção, sendo então possível que se realize apenas uma vez, autuando em um processo e compartilhando em outro. Diz então lá o parágrafo 2º do artigo 119. Será possível a utilização de prova emprestada, respeitados o contraditório e a ampla defesa, devendo ser autorizadas pelo juízo competente quando oriundas de processos judiciais. E complementa o parágrafo 3º. Quando houver utilização de provas ou documentos produzidos em outros processos, a respectiva cópia deverá ser juntada aos autos por meio de certidão, onde conste a identificação do processo da qual foi extraída a cópia. Então, se a comissão disciplinar, que representa a administração pública, tiver conhecimento da existência prévia de uma prova constante em outro processo em trâmite perante o poder público, em nome dos princípios da eficiência e da economicidade, ela poderá solicitar a cópia da prova já produzida, evitando, assim, o dispêndio de recursos para produzir novamente o mesmo material. E após a juntada da prova emprestada no processo disciplinar, o acusado será intimado para o exercício do contraditório. Então, desde que regularmente produzida perante o poder público, tem-se admitido a utilização de prova emprestada nos PADs. Mas aqui a gente tem que observar que a força probatória da prova emprestada depende dela ter sido produzida com ou sem contraditório no processo original.
Assim, segundo o STJ, se a prova foi produzida com a participação do acusado em contraditório no processo de onde ela se origina, a prova é transposta para o processo disciplinar com o mesmo valor de convencimento que lhe era atribuído no processo de origem. Agora, se a prova foi produzida num processo em que o acusado era interessado e, portanto, ele era legitimado a intervir, mas a prova não foi realizada sob o crivo do contraditório, essa prova é utilizada no processo disciplinar com um valor probatório inferior àquele que lhe é atribuído usualmente. E se a prova foi produzida em processo no qual o acusado sequer era parte interessada, aqueles elementos podem ser emprestados ao processo disciplinar, mas também com um valor de convencimento inferior à prova que foi produzida sobre o crivo do contraditório. Então, ou seja, o que importa em relação às provas que não foram produzidas sobre o crivo do contraditório, ou na qual o servidor acusado não teve a oportunidade de participar da sua produção, é que essa prova emprestada seja confirmada pelos demais elementos probatórios do processo disciplinar e que o servidor seja chamado a se manifestar sobre ela. E quanto à utilização do acordo de colaboração premiada como prova emprestada no processo disciplinar, a CGU já se manifestou a respeito nessa nota técnica aprovada em 2023, dizendo ser possível fazer uso desse acordo como prova no PAD, mas com algumas restrições, como a vedação de usar a prova produzida em sede de delação premiada para fundamentar a condenação do colaborador no processo disciplinar. Então, a autoridade julgadora do PAD pode punir o servidor com a sanção disciplinar prevista na Lei 812, porém, desde que o faça com base em outros elementos de prova que não aqueles produzidos no âmbito da delação premiada. E somente poderia utilizar essa prova emprestada como um dos elementos para justificar a condenação de outros acusados, ou seja, que não o próprio colaborador. Gente, é isso a aula que eu preparei para hoje. Essa temática dos meios de prova, ela é um pouco densa devido à quantidade de detalhes e pormenores. Nesse curso rápido, né, como o que a gente está fazendo aqui, vamos pincelando o que há de mais importante, mas na prática processual, como vocês com certeza já estão acostumados, as possibilidades são sempre numerosas. Antes de encerrar, eu vou passar depois a palavra para o professor Jean, eu só quero relembrar que não existe uma lista exaustiva de meios de prova que podem ser utilizados nos PADs. Temos as provas principais, que eu trouxe aqui hoje, porém nada impede que sejam requeridos outros tipos de provas no processo, desde que sejam listas, né, claro. Vou agradecendo, então, aqui a atenção de todos e vou ver os senhores na próxima aula, na quinta-feira. Jean, contigo. Muito obrigado, professora Fabiana, pela excelente explanação aí, extremamente técnica, como sempre, a respeito da produção probatória, né, pessoal? Essa parte extremamente relevante de qualquer processo, seja ele administrativo, seja ele no âmbito judicial, e como vocês já perceberam desde o início dos nossos encontros, há diversos paralelos, né, do processo administrativo, principalmente com o processo penal, né? Não é a mesma coisa, como também já deve ter ficado suficientemente claro aí para vocês, mas há diversos paralelos, uma vez que ambos são ramos do direito sancionador, né? Eu só queria, para finalizar com vocês, só fazer duas colaborações aí à fala da professora Fabiana, que ela tocou no assunto da questão dos casos de assédio, né? E, de fato, essa é uma questão que tem crescido de forma exponencial no âmbito do serviço público federal, que é o que a gente tem mais contato. Contudo, temos também conhecimento do crescimento dessas irregularidades e de processos, né, a respeito do tema no âmbito estadual, nos âmbitos estaduais e municipais também. Não que seja uma irregularidade nova, que não ocorresse anteriormente, né? Acredito que alguns de vocês tenham bastante contato, né, com o âmbito público, então sabem que isso sempre ocorreu, né? Só que agora, devido a um fomento maior e políticas públicas, normas,
no âmbito federal, estaduais, municipais também, de combate, né, a essas questões, tem surgido mais processos a respeito disso. Então, certamente vão aparecer clientes para vocês sendo acusados, né, de situações envolvendo assédio, tanto moral quanto sexual, bem como discriminação, né. Essas normas, em geral, elas englobam esses 3 espectros aí dessa irregularidade, certo? E é uma irregularidade, de fato, muito sensível, né? Quando a gente vai trabalhar com isso, seja no âmbito pelo lado da administração, né, fazendo a investigação, seja no âmbito da defesa, é um assunto bem delicado, complexo, extremamente, e que carente ainda, muitas vezes, de normas especiais. Né? O assédio moral, por exemplo, não há uma lei que trate do assédio moral ainda. Né? A Lei 8.112, que é o estatuto nosso, né, a gente menciona por um momento, não traz disposições a respeito do assédio moral, nem da discriminação, nem do assédio sexual. Nós dependemos de notas técnicas da Controladoria Geral da União que tratam do tema e que fazem uma abordagem análoga, né, da irregularidade de fato, que seria a questão do assédio e da discriminação, e encaixa essa irregularidade dentro dos incisos do artigo 117 e do 132 da Lei 8.112 que a gente já viu. Né? Até comentei com vocês, né, a questão do valimento de cargo, que em geral é a irregularidade mais utilizada para o enquadramento dessas irregularidades, né, o valimento do cargo, mas também a conduta escandalosa e a incontinência pública. Ambas são hipóteses de penalidade expulsiva, como a gente já viu nos nossos encontros passados, tá certo? Então, só fazer esse adendo porque, de fato, são irregularidades que vão aparecendo cada vez mais e que demandam, né, dos senhores e das senhoras como defensores e também, se forem membros de comissão processante ou autoridades instauradoras, julgadoras, né, corregedores e corregedoras, vão demandar mais urgência e mais cautela ao lidar com isso, tá? Com relação ao assédio sexual, nós temos, né, normativos a respeito do tema, há previsão penal, né, ao crime de assédio sexual, do artigo 216 do Código, 216A, salvo engano, bem como outras condutas de conotação sexual, né, que vão ter tipificação penal, mas também não terão na esfera administrativa, pelo menos não no âmbito federal. Também vão ser enquadradas dentro de incisos, né, pré-existentes ali da lei de 1990. Mesma coisa, valimento de cargo, incontinência pública ou conduta escandalosa, a depender dos fatos, certo? A gente já viu aí que, né, o grande mestre do direito administrativo disciplinar é o caso concreto. É ele que vai fazer a definição de qual irregularidade vai ser enquadrada, a penalidade vai depender, né, de forma crucial do caso concreto, da análise feita muitas vezes de forma discricionária, né, pela autoridade julgadora e pela própria comissão também, certo? Agora, com relação à atuação do advogado nesses casos, né, então, o professor Fabiano destacou ali para vocês que a orientação, né, por parte da Controladoria Geral da União é de que, né, inclusive por norma, né, emitida pela CGU, bem como pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, é de que, nesses casos, né, havendo a vítima ali participando do processo, na condição de informante, né, ela, né, sendo ouvida, essa vítima, o acusado não deve participar da audiência, né, via de regra é isso. Só que nós trabalhamos no nosso primeiro encontro, né, justamente a súmula 5 do Supremo, que diz que a atuação do advogado e da advogada é dispensada, né, dentro de um processo administrativo disciplinar. E aí, né, o acusado não pode participar da audiência, da oitiva da vítima, o advogado eventualmente não vai existir no processo, porque não é obrigatório, e alguns servidores optam inadvertidamente por fazer autodefesa. E aí, como fica a questão do contraditório em defesa, uma vez que está sendo produzido ali um elemento que vai formar o convencimento da comissão, que é o oitivo da vítima, que, por sinal, tem um peso extremamente relevante quando a gente está tratando desses temas de assédio sexual, assédio moral e discriminação, então tem um peso muito relevante a palavra da vítima, como vocês sabem, da mesma forma ocorre no processo penal, certo? E aí, essa pessoa é ouvida sem a presença de um advogado, de uma advogada, sem a presença do servidor que está sendo acusado, né, de uma prova, né, de um elemento, na verdade, de informação que vai certamente influenciar muito, né, o julgamento desse caso. Então, isso é bem complicado. Esse é um debate que a gente teve bastante aqui na corregedoria aqui da Universidade Federal do Paraná, certo? Mas há a orientação formal desses órgãos de controle de que seja feito dessa forma. Então, não havendo, ainda que não haja o defensor ali constituído, né, o acusado não deve participar da audiência. A gente tinha um entendimento de que participaria, e assim, caso concreto, né, gente? Mas a regra é que ele não vai participar,
sequer com câmera fechada e microfone fechado. E aí, como é que faz? Aí a professora Fabiana destacou a possibilidade da designação do defensor dativo, que não é um advogado, né, vai ser um outro servidor do órgão, da entidade, que muitas vezes não vai ter, a gente não vai ter disponibilidade de um servidor com formação jurídica, que tem experiência no assunto, então certamente vai se sentir extremamente desconfortável em atuar numa audiência para a qual ele, em uma ocasião, né, enfim, que ele nunca participou, né? Então estou demonstrando, falando aqui para vocês isso, para vocês entenderem a complexidade dessas situações e a importância da atuação de um advogado, de uma advogada nesses casos, né? É essencial, é crucial, para que o processo não venha a ter nenhum tipo de nulidade lá na frente, certo? Principalmente com relação ao contraditório em ampla defesa, como eu destaquei para vocês, é a principal causa de anulação judicial dos processos administrativos, né? Quando fica constatada aí a violação dessas garantias constitucionais tão cruciais. Mas, assim, outro ponto, né, e para finalizar nossa conversa, temos também situações de colegas, né, de advogados e advogadas, que atuando na defesa de servidores acusados em casos como esses, de assédio e discriminação, muitas vezes optam por uma estratégia de defesa a qual eu particularmente discordo fortemente, que é o de atacar a vítima, né, nesses casos. E é claro, a gente tem ciência, como servidores públicos, como agentes de correição, como advogados e advogadas, de que há situações em que, de fato, não há provas ou que aquele fato claramente não ocorreu, né? Mas, via de regra, não é isso. Via de regra, ocorreu alguma coisa, talvez não daquele jeito, né? Talvez não com aquela intensidade, com aquela gravidade, mas certamente alguma coisa ocorreu para ter ensejado a abertura de um processo, né? E lembrando vocês que antes da abertura de um PAD, como a gente conversou, tem toda a parte do juízo de admissibilidade, extremamente relevante, bem como procedimentos investigativos preliminares que dão base, né, para a abertura do PAD. Caso contrário, estaremos diante de uma situação de violação da justa causa, que inclusive é a hipótese de abuso de autoridade, conforme a lei, né? Então, retomando, alguns advogados e advogadas optam por essa estratégia, ao meu ver, equivocada de ataque à vítima, né? Muitas vezes para a defesa do seu cliente que está sendo ali acusado, né? E a orientação, conforme inclusive a portaria do MGI, do Ministério da Gestão e Inovação, é de que a comissão, tá, advirta, né, o advogado nessas situações. A professora Fabiana até destacou ali, né, que tem hipóteses em que provas podem ser indeferidas quando meramente protelatórias, mas também podem ser indeferidas nesses casos em que a atuação da defesa pode estar causando um constrangimento, né, indevido a uma vítima de assédio e discriminação. Então, ressalto, né, coloca esse alerta aos colegas para que na atuação, na defesa, em casos assim, tenha a devida cautela ao fazer as perguntas à vítima, tá certo? O que vai ser perguntado, como vai ser perguntado, e lembrem-se, né, como a professora Fabiana destacou, dentro de um processo administrativo, ao contrário do que ocorre nos judiciais, não há testemunhas ou partes ali de acusação ou de defesa, são dos fatos, né? Estão ali todos buscando a apuração dos fatos, a busca da verdade material, inclusive a comissão, né, que está ali buscando a verdade e precisa do auxílio da defesa, tá certo? Pode parecer um pouco idealista isso, né? E que na prática muitas vezes não é assim que ocorre, nós sabemos disso. Contudo, deve-se ter isso em mente para que o processo flua da forma que ele foi projetado para ser. E de fato a comissão chega a uma conclusão, inclusive pela absolvição, né? Porque, sendo essa, né, a verdade dos fatos, ou que está demonstrado ali, então assim deve ser feito, tá? Então, só faço esse alerta e essa provocação aos colegas para que tenham a devida cautela quando atuarem em casos especiais como esses, que, como eu disse, têm crescido exponencialmente no âmbito da administração pública, independente da esfera. Tá certo? E eu acho que é isso, né, professora Fabiana, por hoje, né, a gente já deixa vocês irem descansar e nos vemos na quinta-feira para dar continuidade. Agradeço mais uma vez a ESA, o suporte, acho que é o Alexandre que está aí hoje também, a professora Fabiana, os colegas que participaram aí da aula, tá certo? A gente se vê na quinta. Um abraço a todos. Obrigada a todos, pessoal. Boa noite.